Chegamos, muito boa noite, está começando o Canelada aqui na Jovem Pan, em todas as plataformas. Deu Flamengo em 1-0, gol de Pedro, o Flamengo avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu estou nessa com o Vampeta, com o José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno. Tá começando o Canelada para você. Já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vitória por 1-0 do Flamengo. Nós vamos falar também da classificação do Corinthians para cima do América de Natal. Mas o foco agora é o Flamengo. 1-0, gol marcado por Pedro na segunda etapa. O Flamengo avança na Copa do Brasil. Mas não foi assim aquele jogo para convencer o torcedor rubro-negro. Cadê a intensidade? Cadê o ritmo de jogo desse Flamengo? Enfim, eu esperava mais. Tanto do Flamengo como do Corinthians. Não esperava assim, digamos, vitória fácil, mas uma vitória e um jogo controlado, pelo menos, né? Enfrentando ainda mais Amazonas e América de Natal, os adversários de Flamengo e Corinthians nesta noite. Vampeta, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Vitória do Flamengo, 1-0, gol de Pedro. Vamp, boa noite. Boa noite, Pedro, Fábio Perno, Emanuel, boa noite a todos, né? Tá dando, na Copa do Brasil tá dando a lógica, né? Todas as equipes aí que passaram vinham do pote 1. Os favoritos estão tudo passando, né? Aquele jogo do Inter contra o Juventude, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o próprio Grêmio também. Né? Mas os demais, os favoritos tudo passando. E o Flamengo favoritaço, né? Passa com 2-1-0. Né? Não foi um futebol brilhante tanto no Maracanã como hoje no Amazonas, mas passa para a próxima fase. Arrecada mais um dinheiro, mais um dia, né? Lá não falta agora dinheiro no Flamengo, depois da minha frase. Tá tudo organizado. Mas no coletivo, em alguns momentos bom, outros não. O Amazonas é uma equipe que vai fazer 4 anos de vida, Pedro. Né? Você vê, né? Eu acho que deu mais repercussão a ida do Gabigol a Manaus do que o jogo do Flamengo em si, né? Torcida protestando, passeata, mas faz o dever de casa, a obrigação de passar, o Tite com o time titular, já que teve 2 paradas aí no Campeonato Brasileiro, 2 semanas, e não foi uma grande partida, mas fez por merecer e está na próxima fase. Teve alguns momentos do jogo que eu fiquei até preocupado. Eu falei, o Tite vai ter que fazer alguma mudança nesse Flamengo, porque o Amazonas, em alguns momentos, foi melhor do que o Flamengo. Fiquei até assustado. José Manuel de Barros, você que soltou a voz aqui na Jovem Pan, narrou o gol do Pedro. O Flamengo avança na Copa do Brasil, garantido nas oitavas de final. Zé, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada. Boa noite, Pedro. Um abraço, meus amigos. Assim, que não seria um jogo fácil, eu já imaginava, né? Pelo que houve no Maracanã, é claro, no outro momento, o Flamengo não vinha de 2 vitórias como agora, aparentemente recuperado. Naquele momento havia muitas dúvidas, o Flamengo numa situação ruim e uma sequência de maus resultados, né? Ele venceu por 1-0, mas o Amazonas marcou muito bem, foi uma equipe que procurou jogar, né? Incomodou bastante, né? Deixou uma boa impressão o time do Adilson Batista naquela oportunidade. Mas, claro, a cobrança em cima do Flamengo que tinha que fazer mais, jogava no Maracanã, é o time da Série A, é o time grande, com todo o seu investimento. Mas até baseado nesse jogo, e na vitória do Amazonas em cima do Santos também, todo mundo fala, mas o Amazonas contra outros adversários da mesma divisão dele, não foi tão bem e tal. Mas, assim, quando você pega um grandão, o jogador dá sempre um pouco a mais. É um time muito experiente. Tem um treinador também muito experiente, né? E, de novo, o Amazonas não me decepcionou. Gostei muito do time do Amazonas, organizado, marcando muito forte, marcando bem, enfrentando um time do tamanho do Flamengo, né? Assim, nós tivemos, acho que 10-9 em escanteios para o Flamengo. Foi um time que incomodou. Em defesas de goleiro, o Marcão trabalhou muito mais, mas no final das contas, foram 3 defesas do Matheus Cunha, 7 do Marcão. O Marcão, me parece que foi o melhor jogador em campo, se você vê depois no geral, pelas defesas decisivas que ele fez, né? Mas ainda assim o Amazonas chegou em escanteio, em finalização, incomodou em alguns momentos. Não foi um time passivo, assim, que só se defendeu. Se defendeu na maior parte do tempo, é verdade. Mas também chegou a incomodar a equipe do Flamengo em alguns momentos. No começo do segundo tempo, ele finalizou 3 vezes
contra o gol do Flamengo, logo na sequência, né? Naquele momento até o Piperno falava no comentário, pô, o Amazonas está melhor nesse momento do jogo, o Tite veio passear aqui na Zona Franca de Manaus, alguma coisa assim, né? Precisa fazer alguma coisa. E ele fez, começou a mexer e o Flamengo retomou o domínio de jogo. O Flamengo foi melhor, mereceu a vitória, mas o Amazonas, eu vou te falar uma coisa, deixou uma impressão muito boa, viu? E o Flamengo parece que não está pronto ainda para ser campeão de nada. Aquela evolução que a gente estava vendo, né? Ele soma agora 3 vitórias consecutivas, né? Mas se a meta era apresentar hoje mais do que nos jogos anteriores, até pela parada, não foi isso que aconteceu, não. Mas um pouco, para mim, assim, pelo adversário, viu? Que é um adversário enjoado, rapaz. Não é fácil encarar o Amazonas, não. Fez 2 excelentes partidas o Flamengo, contra o Corinthians e contra o Bolívar. Hoje já não repetiu a dose, mas venceu. E sempre ele, Pedro. Se é Pedro, é bom, não é, Piperno? Fala aí. Boa noite pra você, Piperno. Bem-vindo ao Canelada. Eu esperava mais desse Flamengo do Tite hoje, Piperno. Pedro, boa noite. Pedro tem esse nome de craque, realmente, né? Mas, veja, eu acho assim, o Flamengo mereceu ganhar. Isso é, para mim, indiscutível. Ele foi nominado no comecinho do segundo tempo, quando o time do Amazonas realmente teve chance. Teve mais volume, aqueles 15 minutos iniciais, depois com as alterações, o Flamengo recuperou o domínio do jogo, o que era algo mais do que previsível, né? Não dá para imaginar outro cenário jogando Amazonas e Flamengo, nem que o jogo fosse na Lua, em que o Flamengo não fosse o time com mais poder de iniciativa. Pô, a gente está falando do Flamengo, né? O time mais rico da América do Sul, contra o Amazonas, que só amanhã vai completar 4 anos de vida. Então, é uma desproporção literalmente amazônica. Não dá para comparar os dois em absolutamente nada. É por isso que eu imaginava uma classificação do Flamengo com mais folga. Fez para o gasto, é verdade. O jogo não foi fácil, mas assim, a principal lição que eu acho que o torcedor do Flamengo tira desse jogo é que o técnico Tite, que eu acho, enfim, já cansei de elogiar aqui, tem que ser mais cobrado para fazer coisas mais diferentes. Não dá para, trocar um lateral por outro, um meia por outro, um atacante por outro, fazer o que é previsível. Se é para fazer o que é previsível, qualquer um de nós podemos fazer. Vou tirar o Ayrton Lucas e colocar o Vinha. Olha, isso todo mundo está vendo. E, aliás, é bom que... Enfim, até para que a gente seja justo, e o Zé Manuel me chamava a atenção durante a transmissão, o Vinha entrou jogando muito melhor que o Ayrton Lucas, é verdade. Mas por que não, por exemplo, tentar os dois em algum momento do jogo, né? Considerando que o Arrascaeta estava mal. Então, eu acho que nesse sentido, o Flamengo foi muito previsível contra esse valente Amazonas, que é o melhor projeto de time de futebol do norte do país que eu até hoje vi. Repito, é um time que só tem 4 anos de vida, já está na 2ª divisão do futebol brasileiro, primeiro time amazonense que no sistema de pontos corridos consegue ir tão longe, e já vai mostrando, Pedro, ser uma equipe competitiva. O trabalho do Tite está bem na média, né, Piperno? A gente analisando assim, eu não sei se péssimo, mas o Flamengo não deveria passar por tanto sufoco assim na Libertadores da América, com um grupo que pegou, convenhamos. Por mais que tenha tido jogos fora de casa, com altitude, com as dificuldades, mas o Flamengo não deveria estar passando esse sufoco todo para passar na Libertadores da América. E a atuação também deixa um pouco a desejar desse Flamengo. Sobrou no Campeonato Carioca, mas até aí era o que a gente já esperava do Flamengo. Início de Campeonato Brasileiro regular, na média, Libertadores abaixo do esperado. Eu acho que essa é a avaliação que a gente pode fazer do trabalho do Tite até aqui, José Manuel. Não resta a menor dúvida. E assim, você já conta meses do Tite no Flamengo. Ele chegou no ano passado, foi um final de campeonato assim, né? Nesse ano, houve um recorte e que a boa notícia, para mim pelo menos, foi que o Tite convenceu os jogadores de que ele era o técnico ideal. Ele convenceu os jogadores de que o time inteiro devia marcar, até os medalhões, incluindo a Arrascaeta. E o Arrascaeta começou a jogar o tempo inteiro, né? Os 90 minutos e acréscimos, coisa que a gente não via há muito tempo na equipe do Flamengo.
O time inteiro ali ajudando na marcação, aquela coisa toda. E assim, a boa notícia era essa: o time comprou a ideia do Tite. Né? Vamos junto com o professor, vamos junto com o treinador, diferente do que aconteceu com os treinadores anteriores, especialmente os estrangeiros, né? Mas aí veio o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, começo do Flamengo no Brasileiro ruim, na Libertadores péssimo, né? Eu acho que não dá para você analisar de uma forma diferente, né? Decepcionante. Mas aparentemente ele conseguiu resgatar o Flamengo. O Flamengo voltou a jogar melhor, né? Com algumas mudanças que ele fez. Ou seja, ele mexeu no time, reposicionou o Gerson, jogando ali pela direita, lembrando, sei lá, a função que o Everton Ribeiro fazia mais ou menos, cada um com a sua característica, mas um meia jogando mais aberto ali pela direita, com o posicionamento do Gerson ali, né? O Arrascaeta aqui no meio campo, puxando um pouco para trás o De La Cruz, que muitas vezes ele está atuando bem na frente, parece que vai melhor ali atrás, e a volta do Everton Cebolinha, né? Apesar que o Bruno Henrique era o que se salvava na fase ruim, a volta do Cebolinha ajudou a melhorar a equipe do Flamengo como um todo. Ele pode dar um passo à frente, ele pode ajudar mais, melhorar um pouco mais o Flamengo. Acho que o Matias Vinha, que no período ruim não estava mal, estava péssimo, ele dá sinais de que merece um lugar no time também, né? De repente é a próxima mudança. Acho que o Tite não pode ficar nessas alterações que eu citei só. Ele pode fazer algumas outras, né? O Lohan entrou muito bem. Por que não num jogo como o de hoje, por exemplo, o Lohan poderia ter saído como titular na equipe do Flamengo ou entrado mais cedo, no intervalo, entrado antes na equipe do Flamengo. Eu acho que tem razão, viu, Piper? O Tite pode ser mais cobrado. Ele precisa apresentar mais coisas, né? Ele tem um elenco que dá a ele a oportunidade de apresentar mais alternativas, coisas diferentes de jogo a jogo, enfim. Eu elogiei muito o Amazonas, acho que as dificuldades do Flamengo apareceram muito em função do bom futebol apresentado pelo Amazonas, mas é claro que o Flamengo é cobrado, precisa ser cobrado para dar mais, para apresentar sempre mais. E daqui a pouquinho nós vamos falar do Gabigol, que não saiu do banco de reservas. Torcedores do Flamengo levaram algumas faixas em protesto, ainda por conta daquele episódio da camisa do Corinthians. Daqui a pouquinho, essa polêmica envolvendo o Gabigol e a recepção do torcedor hoje no estádio, que foi acompanhar essa vitória do Flamengo por 1-0 contra a equipe do Amazonas. Flamengo 1, Amazonas 0. O Flamengo jogou mal, mas acaba vencendo, garantindo a sua vaga. Carimbou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Rodrigo Viga, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Ô Viga, a sua análise dessa vitória do Flamengo, que deixa a desejar, é uma péssima noite para os titistas, não é, Rodrigo Viga? Boa noite. Você gosta... Viga! Ele adora me provocar lá, tá lá, que nem aquele bonequinho, né? O macaquinho fica... É prato que você tá chamando isso? É prato, deve ser prato, né? É a palminha que o Vanderlei gosta de fazer, a palminha. Pra mim parece aqueles macaquinhos de prato. Tinha antigamente, não é da tua época não, viu, Pedro? O Piperno deve lembrar, o Zé Manuel também, do macaquinho que era tampando o ouvido, a boca e os olhos. Lembra disso, meu caro Piperno? Então, opa! Tá difícil de assistir, tá difícil de assistir o Flamengo, tá difícil de ouvir as explicações de jogadores e também do técnico do Flamengo. E se eu pudesse falar tudo o que eu queria aqui, rapaz, ia demorar bastante. Ia ser aquela cornetada digna de muitos instrumentos, né? Prato, bumbo, tambor, corneta e muito mais. É a sua hora de dar o show, vamos embora, queremos ouvi-lo. Meu caro Pedro, vou te ser bem sincero. Eu estou cada vez mais convencido em que esse Flamengo está pronto para decepcionar mais uma vez seu torcedor na temporada de 2024. Alguém vai falar assim, você é extremista, você é exagerado, você é pessimista com relação ao Flamengo. Vem cá, Piperno, quem é que hoje viu o jogo do Flamengo, se animou, se empolgou e falou, nossa, meu time está com vigor, está com uma gana, está com uma vontade que eu vou até namorar com a patroa logo mais. Opa! Ninguém, pelo contrário. Quarta-feira à noite. O cara tá olhando para a chinela, para a ponta do sapato e tá pensando assim, meu Deus, que decepcionante, que falta de energia, que falta de vontade desse Flamengo. Venceu por 1-0,
o importante era vencer, venceu mal, jogando mal aqui, venceu jogando mal, jogando lá em Manaus contra a equipe do Amazonas. Qual o resumo de toda essa ópera? Para campeonatos de mata-mata, obviamente, o Flamengo não vai ter a tentativa e erro, não vai ter essa equação de errar e depois tentar consertar ao longo do caminho, ao longo da trajetória. Talvez o Campeonato Brasileiro dê essa chance, dê essa oportunidade, porque o Flamengo tem um elenco, se não mais forte, dos 3 mais fortes do Campeonato Brasileiro. Agora, num jogo de mata-mata, em que, por exemplo, a primeira partida é aqui, o segundo jogo é na casa do adversário, com pressão contra um time mais organizado, um time mais parrudo, musculoso e robusto, acho que o Flamengo está pronto para hesitar, para claudicar e, infelizmente, decepcionar mais uma vez o seu torcedor. Eu não consigo entender, meu caro Piperno, meu caro Pedro, meu caro Zé Manuel, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Estamos no mês de maio indo para metade da temporada. Por que o Flamengo consegue jogar intensamente, pressionando o adversário lá naquela chamada marcação alta, 2 partidas e contra o Amazonas, que é o mais fraco, o mais frágil desses 3 adversários? Acho que é mais fraco que o Corinthians e também do que o Bolívar, não consegue engatar, não consegue emplacar essa sequência. Por que é um time tão espaçado? Por que é um time tão engessado? Por que é um time tão óbvio? Por isso que eu boto muito na conta do Tite. Você que é amante do titismo, né, meu caro Pedro? Por isso que também eu começo a cobrar muito e cobrar bastante os jogadores. E, é claro, a diretoria rubro-negra, porque está vendo, assistindo, analisando e acompanhando tudo acontecer e não está fazendo nada. Vai abrir mais uma janela aí daqui a pouco de transferências internacionais. O Flamengo precisa tomar providências com relação a contratações. Parece doido, parece louco, né? De um elenco que custa mais de 40 bilhões de reais por mês para se manter vivo nas competições de mata-mata. Acho que hoje o que dá para o Flamengo vislumbrar é uma competição onde o Flamengo vai errar e tem errado muito, vai poder jogar mal, tropeçar, hesitar e também claudicar e recuar, mas recuperar lá na frente. Agora, para competições de mata-mata, eu diria que o Flamengo hoje, pela fotografia de agora, pelo futebol que está jogando, é carta fora do baralho, Pedrão. E olha, o De La Cruz saiu sentindo alguma coisa, espero que não seja nada grave, porque o De La Cruz é o melhor jogador desse Flamengo. Para mim, o mais regular desse time do Tite. Chegou, ganhou a posição, incontestável, saiu sentindo ali alguma coisa, se queixando de alguma dor, espero que não seja nada grave. E o Viga fazendo essa previsão, hein, Vamp, do Flamengo, falando que nas Copas não vai chegar muito longe. Já está dizendo que o Flamengo ativou o modo banana para 2024, Vampeta. É por aí ou não? Tá exagerando, Viga? Boa noite, Viga. Se quiser meu tempo aqui, eu passo. Ele falou que, né? Faltam 45 minutos, um segundo também, tempo. Também acho que é hora dele dar o show. Deixa o Viga desabafar, mas... É a sua hora de brilhar, Viga. Não fez uma grande partida, né? O Flamengo que, contra o Bolívar, fez uma bela partida, goleou, mas hoje, de fato, não... Né, para um time que tem 4 anos... Sim. De vida, uma folha de pagamento muito diferente uma do outro. Deixou ele já fez o dever de casa. Eu tô olhando aí, o Viga falou, um time mais cascudo, vai vir. Piperno, já desclassificou. Os 4, provavelmente, Palmeiras amanhã e São Paulo. Os 4 grandes de São Paulo. Os 4 do Rio. Os 4 do Rio. Já dá 8. Provavelmente, mais o Atlético Mineiro, 9. Né? Os times do Sul ainda vão ter que fazer suas partidas. O Atlético Paranaense não joga porque pega o Ipiranga. Perdeu no primeiro jogo. Tem Ceará e CRB, time da segunda divisão do Brasileiro. Sim. E Goiás e Cuiabá, que o Goiás saiu na frente. E o próprio CRB também. Quer dizer, e Bahia e Criciúma. Isso. Vão ficar aí em torno de quase 15 clubes, que a gente não sabe. O Grêmio, Inter, Juventude, mais 3. Vai ser um brasileiro, um mini brasileiro com mata-mata. Né? Que vai ser um sorteio. Sim. Pode dar Flamengo, pode dar Fla-Flu, pode dar Flamengo e Palmeiras na próxima fase. É isso. Palmeiras passando amanhã do Botafogo. Então são times mais cascudos que estão jogando na Série A e tem time ali da Série B. Jogam mais difícil, o Flamengo vai ter que jogar muito mais. É isso mesmo, e o sorteio promete. Eu acho que o sorteio promete que a gente pode ter aí alguns encontros já nas oitavas. Nas oitavas o bicho pega, aí tem classe. Quase todo time... Se o Cuiabá passar do Goiás,
É mais um time de Série A. Se o Bahia e Criciúma, quem passar é time de Série A. É só Ceará e CRB mesmo, que quem passar não é, né? E o Goiás, se passar, é Série B, né? É. Então vai ter que jogar mais. Com essa bolinha aí, não... E chega na última rodada da Libertadores precisando vencer. Esqueci de falar do Atlético Goianiense, que passou também hoje. Verdade. Tirou o Brusque. Quer dizer, praticamente quase todo o time de Série A. Pode dar uns 16 de Série A. E o Flamengo, se não tiver muita sorte no sorteio lá da Libertadores, que provavelmente ele vai ficar em segundo no grupo. Ele pode pegar um adversário duríssimo na próxima fase, nas oitavas da Copa Libertadores. Em tese, pode pegar o Palmeiras nas duas competições. Ou seja, jogando o que está jogando. Assim, eu costumo dizer que Libertadores, fase de grupos é uma competição, chega no mata-mata, muda tudo. Né? Muda tudo. O Boca cansou de ser campeão da Libertadores fazendo péssimas fases de grupo. Vai mal na fase de grupo, classifica lá na última rodada, né, com sofrimento, chega na hora do mata-mata, é outra competição. Apesar disso, por exemplo, se você analisar o que o Flamengo está jogando ou não está jogando agora, né, não dá para o torcedor ficar confiante, dependendo do adversário que vier nas oitavas, não.